E aí, pessoal, o Haddad mandou a real a respeito do Brasil. Falou que o Brasil é uma encrenca, né? Um negócio difícil de administrar. Pois é, a cada nova declaração parece que o Fernando Haddad jogou a toalha de fato, já compreendeu, né? Talvez tenha compreendido há mais tempo, mas assume publicamente agora que o Brasil é intratável, né? Intancável, como diria a galera jovem da internet aí e tudo mais, né? E provavelmente está assumindo aqui também que não tem condições de controlar a economia do Brasil, de dar um rumo, um destino certo para ela. Tem os argumentos que ele coloca aqui, é claro que, como sempre, naquela síndrome de Homer Simpson que ele adotou para si como se fosse uma doença crônica mesmo, ele bota a culpa em outras pessoas, a culpa é dele, ele coloca em quem ele quiser, mas é interessante ver essa análise porque é mais uma daquelas declarações do Haddad que são muito esquisitas e talvez aí um tiro no pé, né? Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Haddad participou de um evento ontem, no sábado, né, dia 15, em São Paulo mesmo, esteve ali participando de um evento de empreendedorismo ali e tudo mais. É um cara, um empreendedor mesmo, né? Empreendedor nato, o Fernando Haddad, né? Impressionante. Mas participou desse evento aí e tudo mais, um painel ali junto com o Eduardo Moura, que é um ex-banqueiro, empresário, criador do Instituto Conhecimento Liberta, e com o jornalista Leandro Demore, né? Esse Eduardo Moura é quem está organizando esse evento aí. E na sua fala, então, nesse painel, o Fernando Haddad afirmou que o Brasil é um negócio difícil de administrar e é uma encrenca, né? Então, não discordo dele, não. O Brasil realmente é um país muito complicado, tem vários problemas fundamentais, enfim. É aquela coisa de uma federação ruim, já começa o problema, e se você tem uma federação ruim, que não é bem organizada, não é bem estruturada, você nunca vai ter um país decente. No final das contas, não nas proporções que o Brasil né? Nas proporções que o Brasil tem. Mas o principal ponto aqui que o Fernando Haddad coloca é com relação ao Congresso Nacional. O governo tem dificuldade junto ao Congresso aí. Ele diz o seguinte: quando vamos para Brasília, não vamos dialogar, vamos nos defender. Você fica o tempo todo apreensivo. Por que essa espuma toda para criar cisânia na sociedade? Por que não focamos no que vai mudar para melhor a vida das pessoas? Mudar a vida para melhor das pessoas é o fim da desoneração da folha, é o aumento de impostos, porque se o Congresso Nacional abaixasse a cabeça para tudo que o governo Lula e o senhor Fernando Haddad colocam, então nós estaríamos pagando muito mais impostos, porque essa duplinha econômica do Brasil, o presidente e o ministro da Fazenda, só querem aumentar impostos, tributar tudo, tributar todos, para arrancar mais dinheiro do povo. Então, essa é a ideia aqui do Fernando Haddad, é isso que ele defende, é isso que é melhor aqui, é isso que vai melhorar a vida das pessoas? Faça-me o favor, né? Então, ele disse que, às vezes, pessoas que estão em posição de poder não fazem a coisa certa pelo país e que isso aqui seria a parte mais difícil da vida pública, né? Será que ele está falando do chefe dele, do Lula, está falando dele próprio, do STF? Porque parece, isso aqui se aplica muito bem a esses entes todos, né? Engraçado, parece que o Haddad está fazendo uma confissão de culpa ao invés de uma crítica a outros entes do meio político, né? E aí ele falou o seguinte: estou dentro do Estado em posição de responsabilidade, não de poder. Tudo bem, mas você sabia disso, né? Você sabia que, em tese, ele tem um poder. Claro que tem, ele é ministro da Fazenda, né? O Paulo Guedes tinha um poder grande dentro do governo Bolsonaro, né? A verdade é que o Haddad não tem autonomia. E não ter autonomia não é culpa de ninguém do Congresso Nacional, não é culpa do STF, é culpa do chefe dele, do Lula, que não permite ao Haddad fazer a sua própria política econômica. O Lula quer intervir em tudo. Pô, o cara quer intervir na Vale, que é uma empresa privada. O cara intervém brutalmente na Petrobras, que é uma empresa com sua governança própria, embora seja uma estatal, é claro, mas tem ali a sua própria governança.
O Lula quer interferir nisso, não vai interferir nos ministérios? É claro que vai. Então, se o Haddad não tem posição de poder no governo hoje, só de responsabilidade, ele tem que reclamar com o chefe dele e com ninguém mais, né? E entenda, a responsabilidade é levar a culpa sobre tudo que dá errado, né? Em matéria econômica. Foi assim com a MP, que foi levada para o Congresso Nacional e o Senado devolveu sem nem olhar, sem nem abrir o pacote para ver do que se tratava. É claro que isso aí rolou com algum grau de autorização do Lula. Não foi feito a revelia dele. Mas quem levou a culpa nessa história foi o Haddad. Inclusive levou uma culpa pesada nisso aí, né? Então, ele falou aqui o seguinte, que ele não é um político profissional, é um professor. Me recordo dele não ter sido um bom ministro da educação, diga-se de passagem aí, né? E falou que não existe aqui, nunca vi país que deu certo sem um projeto coletivo, né? E ele falou que o Brasil pode ser grande. Ele hoje é um país de porte médio, mas ele pode ser um país grande, né? E, de fato, o que ele coloca aqui é aquela situação do coletivismo mesmo, né? O que cresceu outras nações no mundo, inclusive nações grandes como os Estados Unidos, não foi um projeto coletivo. Foi a liberdade individual. Você permitir às pessoas tocarem sua própria vida, fazerem o seu próprio negócio e ficarem com o fruto do seu trabalho. Isso é ainda mais importante. O Brasil não, o Brasil do Haddad não. É um país que pune a vitória, pune o sucesso, pune a riqueza, a criação de riqueza, o enriquecimento, o lucro. Esse governo PT, este governo do Lula, tem a finalidade, o principal fundamento nos impostos, na taxação. Isso que ele deveria citar aqui se fosse um cara honesto, né? Nunca vi nenhum país se tornar grande, nunca vi nenhum país dar certo cobrando impostos extorsivos, né? Países com um Estado menor cresceram. A grande resposta, né? O fundamento, o alicerce do crescimento econômico de países europeus, dos Estados Unidos, dos gigantes asiáticos, foi liberdade econômica aliada a um Estado diminuto. Se hoje esses países têm um Estado grande, não é esse Estado grande que causou a riqueza deles. A riqueza é apesar desse Estado que hoje é grande. Tem um acúmulo de capital de décadas, alguns casos séculos de liberdade econômica. Então é isso que realmente promove a riqueza, o crescimento de um país. Essa história aqui, nunca vi um país que deu certo sem um projeto coletivo. Nunca vi um país que deu certo cobrando impostos extorsivos dos seus cidadãos. É a frase que é atribuída ao Churchill, né? Querer enriquecer um país cobrando impostos é a mesma coisa do que um cara enfiar os dois pés dentro de um balde e tentar puxar o balde para cima depois. Não tem como, isso não vai acontecer, né? Então, o Haddad falou aqui que o Brasil não precisa ser quintal de ninguém, né? O Brasil não é quintal de ninguém, essa é a verdade, ou não deveria ser. Parece que o Lula quer transformar o Brasil não num quintal de ninguém, mas sim numa vaca leiteira para alimentar amigos latino-americanos dele e tudo mais, que é uma grande palhaçada de fato. Agora é interessante ele dizer que o Brasil tem que ser parceiro dos Estados Unidos, da Europa e da China, quando você tem um governo que é completamente anti-americano, né? Ou anti-estadunidense, conforme eles gostam de falar, sem dúvidas aí. O Haddad falou que o Brasil tem que ser amigo de todo mundo. Bobagem, besteira, nem de todo mundo. Tem país que não vale a pena ser amigo. Coreia do Norte, para que ser amigo da Coreia do Norte? Amigo de Cuba, para quê? O que a gente ganha sendo amigo de Cuba? Amigo da Venezuela, só levamos ferro com a amizade do Lula com a Venezuela. Então, não é assim. O Brasil tem que ser amigo de quem é importante, de quem é relevante para o Brasil. E apenas isso. O Brasil tem que seguir os seus interesses, não é querer ficar sendo a polícia do mundo, ou então o cara que vai ser amigo de todos, vai unir, vai criar paz mundial. Caramba, o Brasil tem que olhar para os próprios problemas e para os próprios interesses. Essa é a verdade. Mas, no meio dessas falácias do Fernando Haddad aqui, a gente pode localizar com uma lupa alguns lampejos de algum grau, vamos colocar assim, de honestidade intelectual. Por exemplo, falar que o Brasil é uma encrenca. Isso aqui é uma verdade, sem dúvidas, uma realidade que todos nós conhecemos bem. Então, administrar o Brasil é difícil?
Com certeza, um país de dimensões continentais, sem dúvidas, mas se torna uma tarefa ainda pior, homérica, quando você tem incompetentes à frente do governo, como esse senhor aqui, o Fernando Haddad, e como chefe dele, o presidente Lula. Dois incompetentes que não sabem o que estão fazendo, não fazem a menor ideia do que tem que ser feito, caminham no caminho errado. O Haddad parece compreender os problemas, ele tem essa vantagem em relação ao Lula, ele parece ver os problemas, mas ele não tem a menor capacidade de encontrar as soluções. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.